Alô você, vamos falar então da nova lei de abuso de autoridade, uma aula tão esperada, tão importante, a lei 13.869 de 2019, né? Meu nome é Franklin Lobato, eu sou promotor de justiça, sou titular da terceira Promotoria de Violência Doméstica, sou promotor eleitoral da 28ª Zona, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas por Coimbra, em Portugal, doutor em Governança Global, Estado de Direito em Salamanca, na Espanha, e nossa aula agora é de Lei de Abuso de Autoridade. Muito importante para você, meu amigo policial, seja civil, militar, promotores de justiça, juízes de direito, pessoal do Tribunal de Contas, do Legislativo, enfim. Vamos então para abuso de autoridade. Bom, primeiro as noções introdutórias acerca da origem da lei. Nós tínhamos, como vocês devem saber, a Lei 4898 de 65, que era a lei antiga de abuso de autoridade, em que as penas eram de 10 a 6 meses, 10 dias de prisão a 6 meses. Então, penas muito pequenas quando a autoridade praticava o abuso. E essa lei de abuso de autoridade veio impor um rigor maior para as condutas de abuso de autoridade. Quais são os elementos especiais dos crimes de abuso de autoridade? Atenção! Para uma autoridade, seja policial civil, seja policial militar, seja promotor de justiça, seja juiz de direito, seja do legislativo, pratique abuso de autoridade, há necessidade desses elementos que eu chamo muita atenção de você, meu amigo, agora. Atenção, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo aí a nossa aula. Primeiro, as condutas descritas nessa lei como crime de abuso de autoridade, elas, quando o agente tem uma finalidade específica de prejudicar ou beneficiar, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou outra pessoa, por mero capricho ou satisfação pessoal. Eu só tenho a configuração do abuso de autoridade se a autoridade pratica o crime com a finalidade específica de prejudicar um outrem, de beneficiar a si mesmo, ou se ele pratica aquela conduta por mero capricho ou satisfação pessoal. Por que é importante a gente pontuar? Porque eu tenho, primeiro, prejudicar outrem. Esse dolo específico deve ser compreendido como a provocação de um prejuízo que transcende o exercício regular das funções do agente. Você não está prendendo aquela pessoa porque ela está em flagrante delito. Você está prendendo aquela pessoa porque o prefeito do local onde você trabalha lhe deu uma orientação de que ele vai mandar te dar um dinheiro ou vai mandar pintar o quartel se você prender aquela pessoa que é contrária ao inimigo político dele. Então veja que eu tenho aqui a primeira situação de prejudicar outrem. Beneficiar a si mesmo ou a terceiro é qualquer vantagem ou proveito ou benefício que possa vir a ser obtido, pouco importando se trata de interesse patrimonial ou moral. Preste bem atenção nisso, meu amigo. Nós temos uma situação aqui de benefício que pode ser sexual. Imagine uma mulher, por exemplo, que chega para ti e diz: olha, eu vou namorar contigo, eu vou ter um encontro contigo se você prender aquela pessoa. Então, nós temos aqui uma situação séria de benefício. Ou por mero capricho ou satisfação. Capricho, gente, é a vontade repentina desprovida de qualquer justificativa. Satisfação pessoal, por sua vez, guarda a relação com algum tipo de sentimento pessoal, capaz de provocar certo grau de contentamento para o agente público. Por exemplo, você pratica aquele ato por amizade, por ódio, por vingança, por inveja, por prazer em humilhar uma determinada pessoa, por ideologia, por afinidade política, etc. Observações. Pelo menos em regra, todos os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade demandam esse fim especial.
Significa que você, meu amigo, se você não praticou o ato para favorecimento pessoal, para favorecimento de terceiro, se não praticou o ato porque o cara é teu amigo, ou porque o cara é teu inimigo, ou porque tu sente vingança, ou porque tu tens inveja, não existe o fim especial. A legislação exige um dolo específico para a prática do abuso de autoridade, que é justamente o que eu falei. É eu praticar o fato para prejudicar outrem, para beneficiar a si mesmo ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Se não houver esse elemento, não teremos abuso de autoridade. Então, a outra questão é a presença ou não desse elemento será de todo relevante para diferenciar o agente que cometeu um erro ou mesmo uma ilegalidade de boa fé. Você prendeu aquela pessoa irregularmente, mas você pensava que aquela pessoa era a que estava praticando o tráfico, ou era aquela pessoa que estava praticando um crime sexual, ou aquela pessoa que tinha subtraído coisa alheia móvel, no caso do roubo ou do furto, nós teremos então um erro de boa-fé. Mas se você prende aquela pessoa apenas para dar uma resposta para a sociedade, porque você tem raiva daquela pessoa, você pratica o abuso de autoridade. Então vamos logo pontuar essa questão aqui, que é muito importante para o restante do nosso curso. Crime para prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá certo? Vamos lá. E eu queria começar com o primeiro crime, hein? Primeira conduta típica do abuso de autoridade. Lei 13.869/19, artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo com fim de prejudicar interesse de investigado. Veja, só quem pode prestar uma informação falsa de procedimento judicial são os funcionários do judiciário, concordam? Policial, só o pessoal da Polícia Civil, eu disse que eu ia pontuar, a Polícia Civil faz a apuração do inquérito. A Polícia Militar, ela tem trabalho preventivo e ostensivo. Se alguém estiver em flagrante delito, a Polícia Militar prende, mas quem vai fazer o inquérito é a Polícia Civil, não é isso? A autuação fiscal será feita pelo auditor fiscal. O processo administrativo será feito por aqueles funcionários com atribuição de fazer o processo administrativo. Então, se você presta informação falsa com o fim de prejudicar o interesse do investigado, você pode responder por abuso de autoridade. Como é, professor Franklin, que responde? Você vai ser representado na sua corregedoria de polícia. Você vai ser representado lá na corregedoria do judiciário. Você vai ser representado lá na Secretaria de Fazenda. E a detenção pode ocorrer de 6 meses a 2 anos. Repare que como a pena máxima não é superior a 2 anos aqui, eu tenho um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, vai ser possível fazer o TCO. Bom, vamos então para os enunciados do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG. Olha o que diz aqui. O legislador, na tipificação do crime do artigo 29, esse que nós acabamos de ver, optou por restringir o alcance do tipo, pressupondo por parte do agente a finalidade única de prejudicar interesse do investigado. Você está dando uma informação que ele foi preso para prejudicá-lo na imprensa e ele não foi. Você está dando informação de que ele foi autuado em flagrante e ele não foi. Essas informações que vocês têm que ter muito cuidado, porque se você der uma informação para prejudicar o interesse do investigado, agindo com a finalidade de beneficiar, pode responder também por outro delito, como prevaricação. Vocês já sabem, você policial, que se você do judiciário, você promotor de justiça, se você não pratica o ato de ofício, você deixa atrás a prática do ato de ofício, você pode responder por prevaricação.
e a depender das circunstâncias do caso concreto, ok? Vamos então para as observações. A letra C diz: esse especial fim de agir deve ser detalhadamente descrito na peça acusatória. Então, a pessoa que vai representar contra o policial, e você, policial, muito atento, você que está sendo, você, autoridade, está sendo acusada do abuso de autoridade, que a pessoa tem que dizer lá qual é a finalidade, qual foi o fim. Ele está se beneficiando, por quê? Tem que detalhar. Tem que detalhar que ele praticou aquele ato por vingança. Tem que detalhar que ele praticou aquele ato por amizade. E a consecução ou não desse resultado almejado pelo agente nada interfere na consumação dos delitos de abuso de autoridade. Mesmo que você não tenha apreendido ilegalmente, se você tentou prender o cidadão que não estava em flagrante delito ou que não havia ordem escrita em autoridade policial, a autoridade judiciária competente, o policial não pode fazer essa prisão. Na eventualidade de imputação de crime de abuso de autoridade, a determinação, do agente público, por meio de notícia crimes oferecida pelo próprio investigado ou por seu defensor, advogado, impõe-se a descrição pormenorizada, detalhada deste especial fim de agir. Ou ele agiu para benefício próprio, ou ele agiu por benefício de terceiro, ou ele agiu por vingança, por mero capricho. Você tem que ter isso na representação, porque senão a tua corregedoria vai arquivar essa representação. Então eu vou dar uma pausa aqui e pergunto para vocês até aqui alguma dúvida, alguma pergunta?